Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei início a uma série curta sobre romances que se passam em colégios internos e que foram adaptados para o cinema. Para começar essa série, eu falei no episódio anterior sobre a escritora alemã Christa Winslow e sobre seu romance Mädchen im Uniform, Garota de Uniforme, em 1933. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora Dorothy Bussey, que tem como nome de solteira, também conhecida como nome de solteira, Dorothy Strachey, e sobre seu romance, novela Olivia, de 1949. Pois bem, quem foi Dorothy Bussey? C'est toi, Olivia? Vous voulez bien de moi? Entre, ma chérie. Mais j'ai beaucoup à faire, par exemple. Prends un livre et installe-toi là. Esse trecho que vocês acabaram de ouvir foi da adaptação cinematográfica da novela Olivia, adaptação essa que estreou em 1951. Dorothy Bussey, cujo nome de nascimento era Dorothea Strachey, foi escritora e tradutora inglesa, nascida em 24 de julho de 1865. Ela veio de uma família rica, conhecida, da família Strachey, e frequentou um internato para moças, o internato Marie Sylvestre, para meninas em Fontainebleau, na França, de onde ela vai tirar alguns elementos que vão compor o seu romance, novela Olivia, de 1949. A Dorothy era irmã do escritor e crítico literário Lytton Strachey, que era um dos amigos da Virginia Woolf e era um dos membros fundadores do grupo Bloomsbury. A Dorothy se casou com um pintor francês, Simon Bussy, em 1903, apesar da forte oposição da família, que não via com bons olhos esse casamento. Os dois tiveram uma filha, que veio a se tornar uma pintora, a pintora Jeanne Simone Bussy. Por meio do irmão e do marido, a Dorothy permaneceu muito próxima, ao grupo de Bloomsbury. Ela foi amiga da Virginia Woolf e teve um caso de amor com outra personalidade do grupo de Bloomsbury, que é a Lady Otoline Morrell, e com outras mulheres desse grupo. Bussy, aqui o nome de solteira, também era amiga do André Gide e do E.M. Forster. A Dorothy trabalhou como professora
em uma escola fundada por sua antiga mestra, né, no internato, a Sylvestre. Essa escola se situava em Londres. E, inclusive, uma das alunas da Dorothy foi a Eleanor Roosevelt. Mais tarde, a Dorothy também trabalhou como jornalista, crítica de arte e como tradutora. Inclusive, ela traduziu muitos dos livros do André Gide para o inglês. E, inclusive, a edição que eu li do Imoralista foi a edição traduzida por ela. Eu acho a tradução dela muito boa. Em 1949, ela publicou anonimamente o que seria seu único romance. No caso, é uma novela, né? Um romance curto, que é esse que eu vou comentar aqui, Olivia, que foi impresso pela Hogarth Press, que era a editora do Leonard Woolf e da Virginia Woolf. Esse livro da Dorothy Bussey foi fortemente inspirado no filme Mädchen in Uniform, da Leontine Sagan, de 1931. E também foi muito inspirado no romance Claudine à l'école, da Colette, que é um romance de 1900. Ele é citado, se vocês assistiram um filme recente sobre a Colette, uma meio que biografia, né, romanceada dela. Esse é o romance que ela escreve, que é inicialmente publicado sob o nome do primeiro marido dela. E a Bussey dedicou o seu romance, o romance Olivia, à memória muito querida de Virginia Woolf. Estou lendo aqui a dedicatória. Dorothy Bussey faleceu em 1º de maio de 1960. Como eu disse, ela não publicou nenhum romance mais. Ela publicou uma coletânea de poesia para crianças em 1958 e uma obra que é muito famosa é a correspondência que ela manteve com o André Gide em 3 volumes, que foi publicada no final da década de 70, o primeiro volume, em 1979, 1981, o segundo, em 1982, o terceiro volume, publicada em francês. E a tradução de algumas dessas cartas para o inglês, uma versão reduzida, que foi traduzida para o inglês e publicada em 1983. Abre aspas. Sabíamos muito bem que não estávamos dançando uma com a outra, que uma de nós estava agarrando e a outra sendo agarrada pelo fantasma de seus próprios sonhos. Fecha aspas, Dorothy Bussey, Dorothy Strachey, na novela Olivia, de 1949, esse trecho aqui em tradução minha. Eu me pergunto se é possível violar uma memória justamente ao se tentar ou se esforçar demais para se permanecer fiel a essa memória. A novela Olivia, de 1949, é narrada por uma estudante inglesa e se concentra na paixão da protagonista por uma das diretoras da escola. E a autora decide contar essa história não do ponto de vista de uma mulher madura, que sabe agora o que ela não tinha sido capaz de saber e de entender naquela época, aos 16 anos. E a autora também decide contar essa história não do ponto de vista do público em geral, né, que tenderia a tratar a paixão de uma garota como uma espécie de piada, uma coisa sem valor, ou como até algo para se envergonhar. Não, a autora rechaça esses 2 pontos de vista e ela conta a história do ponto de vista o mais próximo possível daquela menina de 16 anos. Ou talvez o ponto de vista que a mulher madura deseja preservar daquele passado que não existe mais. A escolha do ponto de vista narrativo vai ser fundamental aqui. E a mudança desse ponto de vista terá um efeito ligeiramente diferente na adaptação cinematográfica de 1951, que foi dirigida pela diretora Jacqueline Audry e que nós vamos discutir mais adiante. O livro começa com a narradora já mais velha,
a nos dizer que ela está prestes a fazer uma homenagem ao seu primeiro amor. E ela vai fazê-lo ao retirar as várias camadas com as quais o tempo, a literatura e a experiência cobriram esse amor. Então ela transmite essa ideia de escavação, né? Quase arqueológica. Ela quer chegar ao elemento mais próximo possível daquele amor tal como ela sentiu aos 16 anos. E não agora, da mulher mais velha que vê esse amor coberto por diversas camadas de tempo do que ela leu e do que ela viveu. Então ela transmite brevemente, no início do livro, a vida familiar dela, seus primeiros anos de estudo. Os primeiros anos se passam em uma escola cristã muito rígida. Essa vida que ela levou antes de ser transferida para o internato perto de Paris, que é o internato no qual ela vai se apaixonar. É interessante aqui, né, que o livro se ocupa sempre em descrever o que aconteceu com essa menina antes, logo antes de viver esse amor, né? E a mesma coisa acontece no romance que eu comentei no episódio passado, né, da Christa Winslow, que no romance ela também tem essa preocupação de contar a história da menina antes dessa primeira paixão, até para situar essa paixão, né, e para tornar ela mais complexa, mais difícil de ser julgada de fora. A adaptação, voltando aqui para o romance da Dorothy Bussey, a adaptação cinematográfica escolhe um outro ponto de partida. Ela começa já diretamente no momento da chegada da nossa protagonista, a homônima Olivia, em um internato francês para meninas. E aqui novamente uma semelhança com o filme de 1931, no qual a história começa também com a chegada da menina no internato. E aí toda essa história que aconteceu antes simplesmente não é narrada. Mesma coisa aqui no filme. E esse internato francês, ele é dirigido por duas mulheres solteiras de meia idade, a Mademoiselle Julie, que teria baseado aí na professora Marie Silvestre, a professora da Dorothy Bussey, e por uma outra mulher, a Mademoiselle Carat, cujo personagem teria sido baseado na parceira da Marie Silvestre, que foi a Caroline Dussault. Então nós temos aí um colégio francês, cujas diretoras, que é dirigido por duas mulheres solteiras. Diferentemente da escola anterior de Olivia, aliás, a escola anterior da Olivia, aquela escola super restrita e cristã, ela me lembrou muito a escola prussiana, né, lá da Mädchen in Uniform, especialmente na adaptação cinematográfica de 1931. E a própria Dorothy Bussey menciona nas cartas dela ao André Gide que esse filme foi uma inspiração para que ela escrevesse o livro Olivia. Pois bem, diferentemente da primeira escola da Olivia, essa segunda escola, a escola francesa, tem um ambiente completamente livre, um ambiente aberto à arte, um ambiente aberto à reflexão, que é um ambiente totalmente diferente também do ambiente ali do filme Mädchen in Uniform. E mais, esse ambiente da escola francesa é inteiramente dominado por mulheres, é um ambiente com poucas regras, no qual as meninas são incentivadas a formar sua própria individualidade, justamente o contrário do que acontecia no romance da Christa Winslow. Aqui, no romance da Olivia, elas são incentivadas a formar suas próprias opiniões e a desfrutar de conversas apaixonadas sobre tópicos de arte, tópicos de literatura, conversas essas que são, inclusive, regadas a vinho e a uma comida boa, comida francesa. No entanto, apesar dessa atmosfera muito aberta, muito livre, nós podemos sentir desde o início que há ali há uma coisa estranha acontecendo. Tem uma corrente obscura correndo aí debaixo desse ambiente feliz, aparentemente despreocupado da escola. Tal como Olivia, nós descobrimos que as meninas as alunas se dividem em dois grupos opostos. Então, tem o grupo que jura lealdade
a Mademoiselle Cara, e tem um grupo que jura lealdade e amor a Mademoiselle Julie. Então tem essa divisão. Algumas alunas amam a Mademoiselle Cara, as outras a Mademoiselle Julie. E no começo, a nossa protagonista Olivia é até, digamos, cortejada pela Cara, com atenção, com doces. Mas a garota logo é vencida e cai de amores pela Julie após uma leitura de um trecho de Racine e também após a professora Julie levá-la para passeios, para galerias de arte. E aí nós temos momentos de olhares intensos e de toques sutis aí nas mãos entre as duas. Isso tem no livro e tem no filme também. Então, a adaptação cinematográfica de Olivia, ela é mais rica em erotismo do que as adaptações cinematográficas de Mädchen im Uniform. Principalmente a segunda adaptação. Então, há algo ali nessa atmosfera que é ao mesmo tempo encantador e terno e estranho, repulsivo, moralmente estranho, moralmente difícil de definir, na maneira como a Mademoiselle Julie provoca ativamente o afeto das alunas. A gente não sabe se é um jogo de poder, se é realmente um afeto genuíno, se é um exercício de egocentrismo. Há essa dificuldade de categorizar esse elemento da história. Nós também temos um indício de que o relacionamento entre as duas diretoras, Mademoiselle Cara e Mademoiselle Julie, esse relacionamento pode envolver mais do que amizade. Elas podem ser realmente um casal, ou podem ter sido um casal e agora estão enfrentando problemas. Elas podem ter sido amantes e algo ali pode ter azedado e a gente não sabe o que é. E a gente não sabe o que é porque a gente está seguindo o ponto de vista da Olivia. E é o ponto de vista da menina de 16 anos, não o ponto de vista da mulher madura que conta a história. E o ponto de vista da menina de 16 anos é de um conhecimento limitado. Ela consegue perceber que tem algo errado, mas ela não sabe dizer o que é. E assim também o leitor. O que a gente sabe é que o relacionamento entre a Mademoiselle Julie e Mademoiselle Cara está se desintegrando completamente. E no livro, através do relato aí da professora de italiano, nós temos a sensação de que a professora alemã pode ter sido a culpada dessa desintegração. Tem uma professora alemã que fica ali o tempo todo na cola da professora Cara, e a professora alemã é o estereótipo, né, da professora meio megera, assim, meio rígida, mal-humorada, e ela está ali na cola da professora Cara, talvez criando alguma intriga. Então, a gente tem mais ou menos a sensação de que algo deu errado e essa professora alemã tem a ver com isso. Mas depois a gente começa também a duvidar da confiabilidade da própria professora de italiano, né? Será que dá para confiar no que ela está falando? Nem ela é confiável aí nesse ambiente. No filme, por outro lado, nós temos uma sensação mais forte, mais definida de que a Mademoiselle Julie é que pode ter sido aí a culpada da desintegração desse relacionamento, que ela pode ter sido infiel. Ela é vista ali com frequência, por exemplo, saindo para passear, voltando tarde de Paris e a Mademoiselle Cara lá esperando, angustiada, que Mademoiselle Julie voltasse. E a gente também tem a sensação que, de repente, talvez a Mademoiselle Cara está com ciúmes, né, da atenção que a Mademoiselle Julie recebe dos alunos. Então, tanto na novela quanto no filme, nós percebemos que tem algo de errado e a gente não consegue muito bem dizer o que é. A gente percebe que tem uma mistura ali tóxica de ciúme, inveja, jogo de poder e ressentimento. No livro, que é centrado na narrativa em primeira pessoa da Olivia, nós temos uma sensação mais clara de que o ponto de vista da Olivia não é totalmente confiável, né? A nossa protagonista é inexperiente demais para entender realmente o que está acontecendo ali entre ela e a professora, ou mesmo entre as duas diretoras. E mais importante, a maneira como a Olivia vê a Mademoiselle Julie,
A Olivia se apaixona pela Mademoiselle Julie, né? Então a maneira como ela vê é fortemente influenciada por sua paixão adolescente por ela e pelo seu primeiro amor por ela. Enquanto no livro a personagem da Mademoiselle Julie desaparece completamente aí debaixo dessa névoa causada pela paixão da Olivia por ela, a gente nunca pode ver realmente a fonte dessa paixão no livro, né? A gente nunca vê a Mademoiselle Julie em primeira mão no livro e nem a gente não consegue ver a Mademoiselle Julie em uma perspectiva diferente. É sempre sob os olhos de uma Olivia apaixonada. Do filme já é diferente, é por isso que eu comentei sobre essa mudança de perspectiva, que vai fazer diferença na forma como o leitor percebe a história. No filme, a Mademoiselle Julie recebe aí rédeas livres para revelar com as suas próprias palavras, com seu próprio personagem, o seu charme, o seu fascínio e a complexidade moral da situação em que ela está incluída ali. Então, no filme, nós vemos a Mademoiselle Julie em primeira mão. Enquanto que no romance, não. A gente vê a Mademoiselle Julie filtrada pelos olhos da Olivia. Então, atravessando aí esse nevoeiro que é a mente apaixonada da Olivia no livro, nós sentimos que a Carrá pode estar a conspirar, talvez, contra a Julie. E que a professora de alemão pode estar a maquinar para tomar o poder. Então, essa é a perspectiva dentro da cabeça ali apaixonada da Olivia, que não consegue muito bem compreender a situação. E é isso que começa a fazer sentido para o leitor também, né? Tem algo acontecendo de errado, essa professora de alemão aí, uma megera, a Cará é meio desequilibrada, elas estão maquinando para tomar o poder. Mas a Olivia está muito encantada com a Mademoiselle Julie para poder realmente ver as coisas com algum grau de clareza, né? E, embora o livro seja narrado do ponto de vista de uma mulher mais madura, olhando para o passado, ela olha para o passado querendo escavá-lo, querendo que o passado se levante do jeito que ele era. Então, nós nunca ficamos sabendo ao certo qual a natureza da disputa entre Mademoiselle Carrá e Mademoiselle Julie. Talvez a narradora, mulher madura, saiba, mas ela não quer revelar isso pra gente. O tom do livro é altamente confessional, né? Como se a narradora tentasse reacender em si mesma e, por tabela, nos leitores, esse arrebatamento adolescente pela professora. Embora o sexo nunca seja mencionado, o livro é atravessado pelo erotismo e pelo desejo indefinido da Olivia, né? Ela anseia pela presença da professora, ela anseia pelo toque da professora, nem que seja o toque mais leve. E com a promessa da Mademoiselle Julie, numa determinada cena em que ela virá ao lado da cama da Olivia, e ela diz, eu vou lá no seu quarto te dar um doce. Nós não podemos deixar de ver nessa cena, sentir que algo ali tem algo perturbador, pode ter algo perturbador acontecendo, né? Pode ser uma coisa inocente, mas pode ser uma coisa meio ali complexa. De uma relação de poder e uma relação de manipulação. No entanto, a nossa inquietação não vem do relacionamento em si entre professora e aluna no livro, mas da nossa incapacidade de definir esse relacionamento, né? Devido ao fato de que o ponto de vista da Olivia nunca é confiável. Nós nunca podemos realmente saber se a Mademoiselle Julie realmente amava a sua aluna ou se a professora pode simplesmente ter usado, né, desse fascínio que ela exerce para manipular suas alunas. E nós nunca podemos saber realmente a natureza dessa manipulação, né? Se é uma manipulação sexual, ou se é uma disputa por poder dentro da escola, se é uma forma de criar ciúmes na Mademoiselle Carrá usando as alunas, se é uma forma de atrair a atenção da Mademoiselle Carrá usando as alunas, ou uma disputa pela atenção das alunas contra a Mademoiselle Carrá, ou se é tudo isso misturado, a gente não sabe. E é isso que causa o desconforto. A questão do possível uso do poder e da manipulação para meios que não são genuínos.
Nós também temos a sensação de que a narradora, do ponto de vista mais maduro, em que ela tenta reavivar essa história, a narradora detém a resposta para a nossa pergunta, ela detém a resposta para o nosso mal-estar, mas ela não está disposta a divulgar essa resposta completamente. Como ela disse lá no início do livro, ela quer descrever os eventos tal como ela os sentia aos 16 anos, sem manchá-los com tudo o que ela sabe agora como adulta. Ela está lutando para, aí que eu vou citar um trecho do livro, não profanar uma memória tão pura e tão estimada. No filme, no entanto, nós temos já uma sensação mais clara de que a Mademoiselle Julie pode estar a manipular ali habilmente os afetos das suas alunas e que ela pode realmente, é bem provável que ela esteja ali a ter casos simultâneos de amor com várias delas, né? Nós temos a cena da festa de Natal e aqui mais um paralelismo, né, com o filme Mädchen im Uniform. Nós temos também uma festa que vai ser muito importante para o desenrolar trágico da história. E aqui também, no filme da Olivia, nós temos a festa de Natal em que a professora Julie beija outra aluna no pescoço, na frente de todos. E aí tem uma diferença entre o livro e o filme, né? No filme, a cena é quase como uma vampira ali no pescoço da aluna, uma vampira lésbica, como se quisesse mesmo fazer isso na frente da Olivia para despertar o ciúme da Olivia. Enquanto que no livro isso aparece como narrado como um ligeiro beijo no ombro. Então fica mais ambíguo no livro ali. E o filme não. O filme já está querendo pintar essa professora ali como moralmente mais questionável. E aqui um outro paralelismo com Mädchen im Uniform, porque em Mädchen im Uniform o filme faz o contrário, né? O filme tenta salvar essa professora e colocá-la como uma heroína, enquanto que em Olivia o filme tenta colocar a professora em uma situação mais moralmente questionável do que no livro. É interessante isso também. Como em um jogo de sedução e traição, a Mademoiselle Julie promete visitar a nossa protagonista Olivia em seu quarto mais tarde. Então, a Olivia vê lá esse beijo vampírico, fica totalmente triste e mexida, e a Mademoiselle Julie vai lá e fala, não, mais tarde eu vou lá no seu quarto pra gente conversar. Mas ela nunca vai lá. E aí a Olivia passa a noite esperando. Então, o elemento erótico e o elemento em especial lésbico é mais evidente no filme do que na novela, embora também o seja na novela. E é fácil ver por que o filme Olivia, de Audrey, foi lançado nos Estados Unidos com outro título, né? Então, muitas vezes, quando vocês procuram esse filme para assistir, se procura Olivia, não acha, mas aí vocês podem procurar o título do filme nos Estados Unidos, The Pit of Loneliness, que era um título que já passa um filtro ali na história, né? Um título destinado a lembrar o público do notório romance de Radcliffe Hall, O Poço da Solidão, de 1928. The Well of Loneliness, e aí o filme é lançado como The Pit of Loneliness. A dinâmica de poder, que dependendo aí da forma como você interpretar, pode ser ou genuína ou levemente sinistra, entre Mademoiselle Carrà, Mademoiselle Julie e a professora de alemão, também é mais evidente no filme do que na novela. Porque no filme, a Mademoiselle Carrà é retratada como uma espécie mais clara de louca no sótão, né? Aquela presença que é mais sentida do que propriamente vista. Elas sabem que a Carrà existe, mas ela raramente aparece. E o filme termina com uma nota mais positiva do que o livro e deixa em aberto algumas das perguntas que a autora teve muito cuidado para não levantar na novela. A Mademoiselle Julie, será que ela está brincando com as suas alunas a fim de despertar o ciúme da Mademoiselle Carrà? Se sim, por que ela está fazendo isso? Será que ela quer levar a Mademoiselle Carrà à loucura e possivelmente ao suicídio? Por que ela faria uma coisa dessa?
Ou será que Mademoiselle Julie é uma vítima de uma situação bizarra aí que a gente não sabe? Será que ela se sente sufocada pelos sentimentos obsessivos da Mademoiselle Carrá? E será que ela está simplesmente procurando uma distração nas alunas? Que tipo de poder a professora de alemão tem sobre a Mademoiselle Carrá? No final da história, nós temos um acidente, um suicídio ou um assassinato? O que será que acontece aí? E nesse caso, quem poderia ser o assassino? E qual poderia ter sido essa motivação? O livro deixa essas questões mais em aberto para o leitor. E aqui a gente volta à questão do ponto de vista. Devido à escolha narrativa da autora, que é uma escolha centrada na voz da Olivia, o mais próximo possível da adolescência, né? Não é a Olivia madura, é a Olivia de 16 anos vivendo aquela coisa. Devido a essa escolha de ponto de vista, o livro dá um mergulho interior e nos leva diretamente ao tumulto emocional dessa garota. Enquanto a novela se concentra no despertar sexual de Olivia em sua paixão por sua professora, o filme vai sair de dentro da garota. O filme vai lançar um olhar externo e mais amplo, vai fazer aquela panorâmica sobre a situação que cerca essa garota. Esse é um olhar, é uma perspectiva que não está no livro, que é evitada pelo livro, mas que o filme oferece à história. Então, muito mais do que os sentimentos da garota, o filme enfoca a disputa entre Mademoiselle Carrá e Mademoiselle Julie e a relação entre Mademoiselle Julie e Olivia. E, finalmente, a natureza ambígua e levemente predatória, talvez, aí, dependendo da forma como você interpreta essa relação, a natureza predatória da relação de amor entre professora e aluna. De certa forma, o filme faz exatamente o que o livro se propôs a não fazer, que é profanar uma memória. Mas ao fazer isso, o filme acaba por enriquecer o livro. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Dorothy Bussey e Dorothy Strachey? Você já assistiu à adaptação cinematográfica de Olivia? Por que você acha que ela foi esquecida? Eu acredito que esse livro não tenha sido traduzido ainda em português. Se tiver, há uma edição antiga aí de sebo. Por que vocês acham que esse livro não tem tradução atual aqui no país? É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.
Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em julho de 2020. A música tema foi baseada na trilha sonora do filme The Prime of Miss Jean Brodie, composta por Rod McKuen em 1969.